Seguinte, meu nome é Luiz André e eu vou explicar para vocês um pouco do nosso método. O método chama Social Efficient. O que esse método vai fazer com você? Se você está na busca, se você está no intuito, se você está na visão de conseguir aprender inglês e você tem dificuldade, nós temos uma solução. Bacana. Uma solução bacana, boa, barata, viável. Bom dia, Fê. E que vai fazer você destravar essa sua mente. Vai te dar uma percepção diferente do que é. Mas para isso acontecer tem uma história, tá? Vou explicar a história para vocês rapidinho. Quando eu estava em busca dessa possibilidade, quando eu achei que isso era possível, e na verdade eu tinha todas as dificuldades que todo mundo tem, eu precisei me reinventar. Por que reinventar? Porque como todo garoto pobre que nasceu lá na periferia e que não via pessoas que tinham esse domínio, tá? E essa desenvoltura, era algo que a gente via na televisão, de repente via em algum lugar, mas não era algo possível, assim, ali perto da gente, né? Tinha os cursos já na época. Eu conheci a primeira professora de inglês na minha vida, eu tinha 16 ou 17 anos, eu estava lá no ensino médio. E aí a coisa aconteceu que foi meio assim, frustrante, porque eu não conseguia entender. Mas eu fiquei curioso para saber como que era. E depois de um tempo fiz outras tentativas. Entrei numa escola A, entrei numa escola B, numa escola C. Resumo, são 8 escolas. Eu estive em 8 escolas de inglês. Não aprendi, tá? Não é culpa das escolas, nem da didática, é culpa, de repente, do meu momento e da minha entrega naquela situação. E aí, o que aconteceu? Eu contratei um professor particular. Também não deu certo. Na verdade, eu contratei 2 professores particulares, bons professores, né? Uma delas tinha tido experiência na Austrália e tal. Não deu certo também. E aí, depois de 10 tentativas, 8 escolas particulares e 2 professores, 8 escolas e 2 professores particulares, eu desenvolvi o meu método. Meu método chama Social Efficient. E ele dá muito certo. Ele dá muito certo porque ele dá comprovação através dos meus filhos. Eu mostrei para os meus filhos esse método, eu inseri na cabeça deles e eles se tornaram bilíngues sem eu precisar fazer nenhum curso para colocar eles. Eu não precisei colocar eles num curso e eles desenvolverem. Não, eu fui ensinando e deu muito certo. São 3 que são super inteligentes, super desenvolvidos nessa parte. Teve um outro filho meu que infelizmente não está mais entre nós, mas que também era bilíngue. E eu queria compartilhar isso tudo com vocês, entendeu? Aí o que acontece? Eu vou colocar aqui para vocês nesse vídeo algumas coisas que me levaram a entender o processo, tá? Eu tive que desenvolver o meu processo, porque o meu processo basicamente era: eu tentava e não conseguia, Acredito que muitos de vocês também devem ter essa frustração, essa situação de tenta e começa e depois desiste e tenta de novo e aí esbarra naquelas lacunas de parece que o negócio não evolui. E aí eu comecei a estudar como os poliglotas e as pessoas que realmente aprenderam, né? Professores, tem alguma lista aí, algumas listas que eu vou passar para vocês, por exemplo, os professores que eu mais segui. Eu vou falar aqui de 5 professores que para mim são essenciais nessa minha busca, nessa minha jornada, mas tiveram muitos outros. Mas Karina Fragoso, tá? Eu acompanho essa mulher desde 2013, ela me ajudou muito, tá? Professor Kenny, que na época ele tinha um curso em Santos, agora eu não sei se ele ainda está em Santos, mas ele é um cara sensacional. Mairo Vergara, tá? Mairo Vergara também, muito bom, muito bom. Denilson,
no Inglês na Ponta da Língua, também muito bom. E também o Inglês no Winner, Paulo Barros. Eu estou falando só de 5 pessoas que eu acompanho e que eu acompanho até hoje, porque é infinito, né? Você vai aprendendo uma coisa, vai aprendendo outra, vai fazendo coisa, vai ouvindo, vai colocando em prática. E a partir do momento que eu desenvolvi o meu método em cima desses professores, desses mestres, e passei a estudar 2 horas por dia, tudo mudou. Por que tudo mudou? Porque eu consegui dar conexão, tá? Engatar uma coisa na outra e introjetar dentro da minha mente o que era possível. Vou te chamar, vou te convidar para entrar nessa viagem também. Espero que vocês gostem dessa nossa didática. E aí, em cima disso, eu desenvolvi um método. Dentro desse método, eu tenho alguns itens, né? Eu elaborei 30 itens, que dentro desses 30 itens, você vai ter um apanhado geral do que é, certo? 30 itens. Então, tem lá alfabeto, números, phrasal verbs, essas coisas que fazem a gente entender que muita gente tem essas coisas perdidas, vamos falar assim na mente. Eu tenho uma noção de cores, eu tenho uma noção de lugares, eu tenho uma noção de alguma frase ou outra, mas eu não consigo conectar. E aí, dentro dessas 30 lições que eu pretendo fazer para vocês, 30 vídeos, cada um com uma lição explicando, mostrando vocês tudo. Passou a etapa dos 30 vídeos, a gente tem um livro que eu adotei, que ele é sensacional. Esse livro, eu tenho um PDF dele, eu posso mandar para vocês o PDF, tá? Ele tem 42 páginas, é um livro pequeno, mas ele é todo em inglês. Mas para você chegar no livro, você tem que ter a compreensão, primeiro, dos 30 itens. Teve a compreensão dos 30 itens, aí você está apto para ir para o livro. Agora, se você já tem bagagem, já conhece, já estudou um tempo, já está engajado e você quer só deslanchar, se você quer só, eu quero só falar, eu já consigo me entrosar com muita coisa, assisto muito filme com legenda em inglês, com áudio em inglês, jogo videogame, tenho bastante experiência nessa parte, consigo conversar algumas coisas, aí você já pode ir direto para o livro. Como que funciona o livro? Pequeno Robson perde a memória. Uma noite, Philip recebeu um telefonema da Sra. Robson e ele pensou, isso não pode ser uma coisa importante. Normalmente, a Sra. Robson liga para falar sobre coisas pequenas. Então, Philip não teve pressa. Ele sabia que a Sra. Robson, ela exagerava muito. Sarah Robertson era uma grande mulher com seus grandes pés e suas mãos. Seu rosto era plano e arredondado. Ele exagerava. Ela exagerava sobre sua grande filha, Margaret, e sobre seu pequeno marido, Robert. Ela era bondosa, mas ela sempre exagerava sobre pequenas coisas. Ela pensava que essas coisas eram muito importantes. Ela aquecia Robert com roupas e levava ele para a igreja, no domingo. Ela comprava suas camisas, ela cozinhava sua comida, ela exagerava sobre sua alimentação. Não, Robert, ela gritou. Você não deve comer isso. Querida, tira esse prato da frente do seu pai. Robert não decidia nada por ele mesmo. Sua esposa decidia tudo por ele. Sarah, seus amigos, pensavam, ela era uma esposa maravilhosa e uma mãe maravilhosa. E Sarah pensava isso também. Meu marido e eu somos as pessoas mais felizes do mundo. Sarah frequentemente dizia, com um sorriso. Ela era o melhor tipo de esposa, ou o pior. Todo dia, Sarah dava a Robert suas ordens. Seu pequeno e quieto marido obedecia, sempre obedecia. As pessoas de Liverpool algumas vezes riam. Robert, pobre homem, eles costumavam dizer, não fume cigarros, não saia, não beba. Dizia Sarah, e Robert obedecia.